Tá certinho. Acho que tá, né? Tá? Tá. Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E a gente tem algo muito importante pra falar, que é um baita de um pré-jogo, né? Na verdade, não um pré-jogo, é um pré-domingo, segunda-feira, porque realmente os jogos de hoje podem fazer muita e toda e total e completa noção e diferença pro Santista, né? A gente sabe exatamente que se o Bahia, se o Fluminense, na verdade, Fluminense, tricolores que estão aí nos ouvindo, por favor, se vocês ganharem do Bahia hoje, o Santos está livre da Série B. Então, tricolores queridos que estão me ouvindo nesse momento, ganhem do Bahia. Torcedores do Bahia que estão me ouvindo, desculpa, é porque é muito importante pra gente, eu sei que é importante pra vocês também, mas assim, é isso. Se caso o Santos passe o dia de hoje aí vendo uma vitória do Fluminense, o Santista vai dormir e acordar para 2022 inteiro numa Série A, tá? Essa informação é do Diário do Peixe, mas a gente tem, é engraçado, né? Como esse campeonato tá embolado. A gente hoje tá chorando por uma Série A. O Santos pode garantir hoje a sua permanência na Série A. E caso o Bahia vença o jogo de hoje, de domingo, o Santos precisará de apenas um empate contra o Flamengo amanhã para garantir a sua permanência. Só que assim, a gente sabe que é extremamente difícil, né? Ao que tudo indica, o Flamengo vai com a sua força máxima pro Maracanã amanhã. E eu vi até um tweet, acho que era do falando alvinegro, era um tweet de um canal santista falando que assim, o Flamengo parece que vai com força máxima e vai começar as suas férias terça. Podia ser segunda. Então a gente sabe a dificuldade que é enfrentar um Flamengo no Maracanã. Um Flamengo em qualquer lugar, né? O Santos teve uma performance pífia, ridícula dentro de casa contra o Flamengo. Então, assim, enfrentar o Flamengo é sempre muito difícil. Mas o Santista também sabe que o time tá se ajeitando, tá numa melhor fase, talvez, do ano. E eu acho que, assim, ganhar do Flamengo no Maracanã é muito difícil. Mas pensar em você conseguir jogar futebol, que é algo que o Santos não está fazendo, eu acho que daí a gente começa. Não está fazendo, não. É algo que o Santos não está fazendo contra o Flamengo nas últimas partidas. Aí eu acho que é algo plausível, né? Então vou falar a escalação. Então, nesse momento, o Santos precisa pensar e torcer muito pro Fluminense vencer contra o Bahia hoje. Como eu falei, caso não vença, um empatezinho no Maracanã já garante o Santos na Série A. Isso a gente tá falando de Santos. É claro que tem vários outros resultados. Falando sobre vários outros resultados também, olha como esse campeonato é embolado. Se o Santos ganhar os próximos 2 jogos, que a gente sabe é da dificuldade, mas se o Santos ganha os próximos 2 jogos e ainda fica de olho ali e o Inter pode perder alguma coisa, o América pode perder outra coisa, o Santos pode chegar pra Libertadores. Então assim, eu sei, não faz nenhum sentido você estar pensando nisso. Eu não tô falando que, nossa, a gente vai chegar na Libertadores e vamos ser campeão, não é isso. Eu acho que hoje o Santos tem um time muito mais estruturado pra disputar melhor uma Sul-Americana do que uma Libertadores, a gente sabe disso. Mas é pra mostrar o quanto o campeonato tá embolado. Por que importa chegar numa pré? Acho extremamente difícil uma continuidade no Santos numa pré-Libertadores. Mas, chegando nessa posição, o Santos estaria em 9º colocado. Né? O 9º colocado indo pra Libertadores, né? Uau! Pra quem assistiu tantos anos de um G4 indo pra Libertadores, é maluco você pensar em um 9º colocado indo pra uma pré. Mas, bom, o 9º colocado ele pode ganhar até quase 20 milhões de reais. Então você sabe que o Santos tá numa situação muito complicada e 20 milhões de reais seriam 20 milhões de reais. Mas entre o 10º e o 15º, o Santos, caso ele fique, que é mais ou menos a posição que o Santos tá, já tem umas 3, 4 rodadas. Dentro disso, o Santos pode ir de mais ou menos 11 a 15 milhões de reais, ficando nessas posições entre o 10º e 15º. Então assim, o Santos conseguir cada posiçãozinha a mais, são milhões a mais que o Santos coloca dentro do bolso. Então, tem que torcer mesmo até o final. Eu acho que o jogo do Cuiabá, não vale nada, vale muito, vale milhão, vale 1 ou 2 milhões. Então, assim, é torcer muito até o final. O Santos já abriu aí os ingressos pra quem quiser, então vamos lotar a Vila Belmiro, fazer uma festa bonita no dia 9, porque vamos ver se a gente efetivamente comemora essa permanência na Série A no dia 9 também. Mas como eu falei, do 10º ao 15º, a gente tem uma diferença de 11 até 14,6 milhões de reais. Uma informação do Bruno Lima da Tribuna que ele fez hoje, pra quem quiser entrar lá na Tribuna, que ele coloca certinho todos os lugares, todos os valores, porque é muito relevante pro Santos qualquer dinheiro que entre, ainda mais se tratando de qualquer dinheiro sendo milhões.
E falando dessas notícias que surgiram, achei muito legal o PVC comentando por esses dias da defesa do Santos, né? Hoje o Santos tem simplesmente a terceira defesa menos vazada do segundo turno. Isso é muito interessante para um time que vinha sofrendo muito. Hoje a gente tem simplesmente o Flamengo e o Atlético Mineiro na nossa frente. O Santos sofreu 14 gols, uma média inferior a um gol por partida. 17 jogos, 14 gols. Cara, isso é muito legal de pensar, né? Até se você pensar que foram 3 gols, se eu não me engano, contra o Galo. Então tivemos aí alguns jogos muito difíceis. Acho que tomamos 3 gols de mais alguém no segundo turno. O Flamengo foi no primeiro turno. O Palmeiras, aquele 3-2, foi no segundo turno. Vocês vão falando aí. Mas, o Palmeiras foi? Acho que não foi no primeiro turno. Bom, não lembro. Foi no Allianz, aquele 3-2 que a gente... Não, né? Foi no primeiro turno porque a gente fez a nhaca de perder pro Palmeiras dentro de casa, é verdade. Mas, bom, nada a ver tudo que eu falei. Tem esses 3 gols pro Galo, mas são 14 gols em 17 jogos. Então, assim, a média do Santos vem melhorando. E, cara, eu tive a oportunidade de estar na coletiva de Fábio Carille. Foi sensacional, foi brilhante. E eu perguntei pra ele exatamente sobre a bola parada, né? Porque era uma das enormes deficiências do Santos. E o Carille, na medida do possível, tornou essa bola parada muito melhor, né? Colocando o Luiz Felipe por ser um zagueiro mais alto e não é simplesmente colocar um pino, né? Um zagueiro alto que arruma. É uma estrutura tática. Mas falando para o jogo de amanhã, né? Que esse vídeo você está aqui porque ele é um pré-jogo. Pré-jogo de amanhã, a gente tem vários pontos para destacar. Acho que o santista pode ficar um pouquinho mais triste, né? Que a gente vai ver, sim, provavelmente Ângelo Pirani e Sandri no banco, pelo menos para iniciar a partida, com grandes chances do Sandri entrar, tá? Pelo que tudo indica, o Carille tá testando o Sandri até para que o Sandri faça um jogo completo na última rodada do Brasileiro, contra o Cuiabá. Então talvez veremos mais Sandri. O Pirani deve entrar, vou falar exatamente na posição de quem. E o Ângelo é sempre uma boa peça pra gente ter lá na frente, né? Qualquer pessoa que sinta, mesmo que o Marinho não esteja bem, lembramos, né, que Marinho e Tardelli saem daquele jogo, entra Pirani e entra Ângelo, acho que foi contra o Fortaleza, se eu não me engano, foi contra o Fortaleza, e o jogo muda completamente. Então, assim, eu não sei se foi contra o Fortaleza, foi o jogo anterior ao Fortaleza. Foi o Inter? Vocês que me dizem. Acho que não. Bom, acho que foi contra o Fortaleza, assim. Entra o Ângelo Pirani e mudou completamente esse jogo. Então, assim, ter Ângelo Pirani e Sandri no banco, uma galerinha de 15 anos... Não tem 15 anos exatamente, o Ângelo tem 16, mas vocês entenderam. Uma galerinha muito jovem, né? Muito jovem, não tem nem carteira de motorista e já tá salvando aí o Santos pra permanecer na Série A. Então, alguns pontos desse jogo. O Carille falou na coletiva que Tardelli out, Marinho in. Então, Tardelli não vai jogar de jeito nenhum, não tem condições de jogo. Marinho tem e, ao que tudo indica, vai jogar. Felipe Jonathan tá vindo muito bem no meio de campo, infelizmente tá com uma inflamação no pubis, tem grandes chances de não jogar. Tanto o GE como a Gazeta coloca dúvidas em Felipe Jonathan e provavelmente não joga. Então acho que não veremos Felipe Jonathan. Uma volta muito interessante aos relacionados, desde o dia 13 de outubro não joga, no jogo exatamente contra o Atlético, que a gente tomou 3 gols, Léo Batistão volta a estar nos relacionados, mas por esse ápice maluco aí de Marcos Leonardo, Carille seria insano de tirar Marcos Leonardo e colocar o Léo Batistão. Então acredito que vamos ver sim mais um jogo, tomara que bom, de Marcos Leonardo e provavelmente o Léo Batistão não vai jogar, mas ele já vem treinando de maneira normal aí com a equipe. E falando por fim então, né, deixamos para a final, a possível escalação do Santos é João Paulo, Kaique, Luiz Felipe, Danilo Boza, então nosso goleiro e nossos 3 zagueiros. Vamos ver como que fica esses 3 zagueiros pro ano que vem, né? E aí a gente vai jogar provavelmente com Madison, Camacho, Zanocelo, provavelmente Marcos Guilherme no lugar de Felipe Jonathan, Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo. Então, repetindo, João Paulo, Kaique, Luiz Felipe, Danilo Boza, Madison, Camacho, Vinícius Zanocelo, Marcos Guilherme no lugar de Felipe Jonathan, Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo. Então as alterações que eu acredito que a gente veja com aqueles 3 jovens que eu comentei, talvez o Ângelo entrar no lugar de um Marinho, caso ele não se sinta tão bem. Veremos talvez um Pirani ali no lugar ou de um Lucas Braga ou de um Marcos Guilherme, né, que eles devem ficar alterando entre a ala e o centro do campo. E talvez ver Sandri, possivelmente no lugar ou de um Camacho ou até de um Vinícius Zanocelo, não sei exatamente como que o Carille pensa. Então é isso. Expectativas altíssimas. Eu tô com mais expectativa pro jogo do Fluminense do que pro jogo do Maracanã, a gente sabe a dificuldade que é e a potência que o Flamengo se tornou.
E veio um time com psicológico bem nervoso, né, depois da final da Libertadores. Então vamos ver como que tudo isso se resume, como tudo isso tem esse desfecho, né? Espero que hoje ainda a gente consiga comemorar uma permanência na Série A. Porque, cara, você vê esse time, tem falhas, tem, mas, putz, não é essa desgrama toda, né? Você vê como consegue, como é um time organizado. Pô, você tem Kaique, você tem o próprio Camacho jogando bem, o Vinícius Anselmo jogando bem, você tem o Marcos Leonardo jogando bem, você tem o Pirani entrando bem, o Ângelo, o Sandro, tipo, é um time jovem? É um time jovem, mas é um time que tá se entendendo. E, cara, tem tudo pra permanecer na Série A e fazer um belo Paulista, tá? O brasileiro são outros 500, mas terminar na Série A e fazer um Paulista digno, tem condições. Espero que com o Carille, que eu acho que seria legal ver a continuidade aí do técnico. Bom, falei bastante, vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas. Ih, rapaz. Ai, gente, que não tá fechando o vídeo. Vocês estão vendo minha cara? Eu tô tentando fazer uma coisa aqui. Pera aí que eu vou ter que virar. Oi, gente.